Bem-vindos a mais uma entrevista no Fórum Banca, 15ª edição. Eduardo Clemente, administrador executivo do Standard Bank. Obrigado. Obrigado, eu. Bem-vindo aqui ao nosso espaço. O nosso tema o nosso tema do fórum desta edição tem, no fundo, implícito alguma provocação sobre a rentabilidade dos Uhum, principais bancos angolanos, que nos últimos anos têm estado os níveis uhum. de lucros obtidos no final de cada exercício têm estado a subir e as pessoas às vezes questionam-se, bom, a banca está a lucrar e os lucros estão a aumentar, mas as nossas vidas estão mais difíceis, as empresas angolanas de maneira geral, independentemente dos casos de sucesso, passam por momentos também Uhum. mais complicados. Como é que se explica para quem nos está a acompanhar e se calhar não entende assim 100% como funcionam os mercados, o mercado financeiro, como é que se consegue assim de forma simples explicar estas dinâmicas? Não, acho que a pergunta é interessante e acho que é quase um mito, não é? De que os bancos fazem muito dinheiro e são muito rentáveis quando a economia não está muito bem. Mas eu acho que nós temos que ver o prisma na totalidade. A economia angolana, apesar de não ser muito grande, já necessitava de um setor bancário mais robusto. E nós não temos um setor bancário mais forte porque temos uma economia muito informal. Ainda há muita informalidade na economia. Nós temos a noção de que mais de 60% da economia ainda opera na Normalmente informalidade. diz-se 80%. Pronto, eu já estou a dizer 60% porque há ali um nicho que é meio formal, meio informal, É verdade. que até do ponto de vista de emprego nós também tratamos assim. E portanto, o facto é que se nós compararmos a banca angolana com bancas noutras geografias, os ativos da banca em Angola representam 31% do PIB. Na África do Sul são 114% do PIB. Em Portugal são 230% do PIB. Portanto, a banca é muito pequena, mas nós queremos que a banca fomente o crescimento. Portanto, nós devíamos estar a rever estes resultados numa perspectiva de que finalmente a banca angolana está a conseguir transversalmente ter resultados positivos. Aquilo que o BPC tem feito também tem sido extraordinário. E nós hoje temos uma banca robusta, forte, a dar resultados. Quer dizer que essa banca vai se fortalecer. O fortalecimento da banca só vai ser um catalisador do crescimento económico. Nós precisamos de uma banca forte para transpor isso para um crescimento económico forte. Portanto, nós devíamos estar orgulhosos de ter um setor financeiro mais robusto do ponto de vista de regulatório, mas que o BNA tem feito esse caminho também. Temos regulamentação que põe os bancos a trabalhar melhor, a cumprir com normas que trazem rigor e sustentabilidade à operação, e apesar disso os bancos conseguem ser rentáveis. Essa rentabilidade, parte é distribuída para os acionistas, é verdade, mas há uma parte que fica nos bancos. E, portanto, vai ajudar a criar mais dimensão na banca para poder sistematicamente ser esse motor de desenvolvimento económico. Portanto, eu acho que nós devíamos estar orgulhosos disso. Portanto, mais é aquela ideia, mais do que estarmos aqui a analisar, a ficar preocupados com os lucros excessivos, é sempre melhor ter empresas que dão lucros do que dão prejuízo. É um bocado Claro, isso, não é? isso é verdade, claro que é sempre melhor ter empresas que dão lucro do que ter um prejuízo, porque as que dão prejuízo vão à falência, perde-se emprego, perde-se sustentabilidade. Mas eu queria só tocar no ponto, eu não acho que os lucros da banca sejam excessivos. Nós se olharmos para a rentabilidade média dos bancos o ano passado foi cerca de 25%. O return on equity médio da banca. Nossa inflação foi 20%. Nós estamos a remunerar os acionistas em 25% em média, que é 5% acima da inflação. Nós olhamos, por exemplo, Portugal. Portugal tem uma taxa de inflação 2, 3% e a rentabilidade são 14, 15% dos bancos. É muito maior. Portanto, o diferencial em relação à inflação é muito maior. No nosso caso, apesar da rentabilidade parecer alta, ela é muito pequena acima do valor da inflação. Podemos até olhar para um caso como a Nigéria, onde a rentabilidade é parecida com a nossa e a inflação foi 28%. Portanto, parece que é muito bom, mas está abaixo da inflação. Portanto, nós temos que ponderar estes dois lados. E as empresas, para terem sustentabilidade, devem tentar crescer acima do limite da inflação. E, portanto, eu não acho que os bancos estejam a ter resultados excessivos. Acho que nós devemos estar orgulhosos porque temos um setor financeiro robusto, estável, que está a ser bem gerido e a gerar resultados, que vai fomentar a robustez desse mesmo sistema financeiro. Estamos a conseguir remunerar acionistas um pouco acima da inflação, o que quer dizer que, do ponto de vista da atratividade, o setor continua a ser atrativo e o setor precisa de ter investidores. Nenhum setor sobrevive se não houver atratividade de investimento. Portanto, nós não queremos que os bancos fechem porque os investidores acham que é mais fácil ir investir noutro setor. Depois vamos ficar sem bancos, não é? Portanto, eu acho que há estes dois lados e nós, pronto, falamos muito e se calhar é mediaticamente mais fácil vender
temos um resultado muito alto e a É, como economia. jornalista admito que são bons títulos, normalmente dá bons Mas títulos. falta ver o outro lado, não é? E nós só criamos um negócio sustentável se ele for rentável. Mas tenho a ideia que às vezes o debate também resulta daquela sensação de que a banca angolana está pouco ligada à economia real, que empresta pouco, que financia pouco, que arrisca pouco. Ahm, e depois ficamos com aquela sensação de que, bom, os lucros estão a vir da dívida pública e do facto da banca angolana subscrever a dívida paga pelo Estado, portanto, que é um produto mais seguro, com menos risco, e dá a ideia que a banca angolana está aqui numa posição tranquila, também não precisa de arriscar muito, Uhum. e que a rentabilidade Ok. está mais ou menos garantida. Concorda também com esta perspectiva? Há outros elementos que condicionam também a atividade Pronto. da banca. Há de Como é facto um que analisa? condicionante. Não posso discordar na totalidade, porque nós temos o crédito da banca muito dividido entre setor público e setor privado. Mas há condicionantes. Uma grande dependência ainda da economia angolana do próprio investimento público. E alguém tem que o sustentar. Portanto, se não houver capacidade na banca local para financiar o Estado, isso obriga o Estado a financiar lá fora, que pode ser, por um lado, mais caro, ou mesmo que seja mais barato, tem um tema de estar sujeito à desvalorização cambial. Portanto, os bancos angolanos também têm uma responsabilidade de sustentar o crescimento público. Todos os bancos, em todas as geografias, financiam Claro. o setor público. O peso do setor público em Angola é maior do que o peso do setor público na Europa ou nos Estados Unidos. E por isso, também o crédito ao setor público nos bancos em Portanto, há aqui uma Angola, estrutura que não depende do setor financeiro, é o país que é assim quer dizer, e condiciona de temos que certa forma. trabalhar juntos para mudar isto. E tem acontecido. O crédito ao setor privado em Angola, desde 2021 até 2024, quase duplicou. Mas o balanço dos bancos não. E, portanto, há muito mais esforço de crédito ao setor privado. O Aviso 10 ajudou imenso, não é o único, mas ajudou imenso. Os bancos percebem que também têm que estar mais próximos dos clientes, que os clientes precisam de fomentar o seu crescimento. Portanto, os bancos estão a fazer esse caminho, o Estado também está a fazer esse caminho, portanto, é um trabalho em conjunto. Mas há temas que preocupam. Mais uma vez, comparando, se nós compararmos o nível de crédito no balanço dos bancos ao setor privado, em Angola nós andamos entre os 30% e 35%, mais ou menos. Se calhar, se olharmos para Portugal, estamos perto dos 70%, 80%. Mas os NPLs em Angola também são muito maiores do que noutras geografias. E, portanto, o crédito privado também tem um risco, historicamente, não é? Tem um risco muito maior. E os bancos não podem emprestar dinheiro que não vai ser pago. A principal função dos bancos é Em defender Angola os já depositantes. tivemos vários problemas graves com este tipo de E, situação, portanto, aquilo que os de bancos têm vindo a cumprimentos, fazer etc. é melhorar a capacidade de análise de crédito e melhorar o acompanhamento de crédito. E os bancos têm feito isso. O crédito duplicou em 4 anos, mas os NPLs estão a reduzir. E, portanto, nós estamos a fazer esse caminho. Nós estamos a aproximar de métricas mais próximas daquilo que encontramos noutras geografias. Mas não somos os únicos. Nós temos métricas muito parecidas, talvez não nos NPLs, mas na distribuição do balanço e no tamanho, na dimensão do crédito em relação ao PIB, como a Nigéria, por exemplo, que é uma economia muito parecida com a nossa. Exato, exato. Já estamos mais longe da África do Sul, estamos mais longe da Europa. Mas todos estes fatores são relevantes. Portanto, nós não podemos simplesmente acordar e dar crédito. Ele tem que ser Claro, essa analisado e tem que ser é uma acompanhado. noção que em Angola, a determinada altura, parecia que era um pouco isto, né? E até muitas vezes com a participação direta ou indireta do Estado, que ia-se buscar dinheiro e depois pagar, vamos ver se vai-se pagar, não é? Hoje em dia as coisas também já não funcionam assim, não é? Eu acho que é muito diferente. Eu acho que o setor privado está diferente, o próprio Estado está interessado em fomentar o crédito ao setor privado, estes projetos de diversificação da economia. São feitos em comum entre o próprio Estado e a banca. A banca tem que financiar, o Estado está a potenciar os projetos, os privados têm que aparecer com os projetos e com know-how e, idealmente, com algum capital, porque também há um bocadinho esta noção de que eu vou à banca com uma ideia e consigo financiar 100% dos projetos. Isso não acontece também Normalmente não noutras é assim, geografias. né? Normalmente não é assim. Tem que haver capital próprio, tem que haver know-how, tem que haver projetos que sejam robustos e Porque não pode ser sustentáveis. só a banca a entrar no risco, não é? Quem é promotor das iniciativas também deve dar o exemplo, E é não o é? normal em qualquer geografia, é assim que funciona.
Muito bem, Eduardo, a conversa está interessante, mas eu só queria fazer uma pergunta final, que parece-me que é interessante, porque tem a ver aqui com o Standard Bank ser uma instituição multinacional, internacional, está muito ligada à África, de origem sul-africana, originalmente, penso eu. E também é interessante ver, Uhum. partilhar um pouco da sua experiência de forma rápida, sucinta, mas de como é que estas coisas se articulam, como é que foi trazer o Standard Bank para Angola e instalar um banco com uma raiz sul-africana em Angola, mas com uma raiz africana também, e quais são as mais-valias, quer dizer, a mim parece-me sempre muito prometedor estas ideias em comum, em conjunto, com várias equipas, Claro. mas também sabemos da experiência profissional que às vezes é difícil depois o dia-a-dia funcionar bem, não é? Com tanta diferença, com a distância, com Uhum. diferentes culturas. Eu acredito que muitas vezes, quando o processo é bem gerido, o resultado final é mesmo muito interessante. Mas às vezes o processo em si pode Claro. ser doloroso. Sim, exato. E como é que, o que é que nos pode partilhar aqui da vossa experiência e como é que vamos atrair mais investidores e fazer, mostrar que Angola é um país com presente e com futuro? É um tema interessante e eu acho que o Standard Bank faz um bocadinho esse papel porque é um investidor externo que investiu numa startup, porque começou do zero, não foi por aquisição, e conseguimos fazê-lo, conseguimos montar um banco que opera com as metodologias do grupo, que opera numa geografia diferente, mas tem sucesso. Nós temos 15 anos, estamos a atingir o top 5, já estamos no top 5 dos bancos. Portanto, acho que a nossa história mostra que é possível investir em Angola, é possível ter sucesso. Agora, há sempre caminhos a fazer, não é? Portanto, o Standard Bank é o maior grupo financeiro da África, está presente em 20 países, tem muita experiência de entrar em países diferentes, nem sempre como uma startup, a maior parte dos casos são por aquisição, no nosso caso foi uma startup. E, portanto, nós levamos algum tempo a criar a nossa própria cultura, a entender os processos do grupo, a criar uma equipa alinhada ao próprio grupo. Portanto, isto levou algum tempo, mas faz parte do processo. É como uma startup. A startup, quando começa, são poucas pessoas, toda a gente faz muitas coisas e depois vai tendo que criar processos mais robustos que lhe vão permitir ter escala a longo prazo. É um bocadinho isso que aconteceu também. Portanto, nós tivemos que criar uma cultura de Standard Bank em Angola, que é uma cultura que bebe da cultura do grupo, mas da cultura angolana. E fomos criando isso ao longo do tempo, com aproximação ao grupo, com aproximação local, conversas com os reguladores, conversas com o mercado, fazermos parte do mercado de forma ativa. E temos construído o nosso caminho. Acho que é um grupo que o Grupo Standard Bank tem um propósito que para mim é muito forte. O propósito do Standard Bank é a África é a nossa casa e nós promovemos o seu crescimento. Nós transpusemos isso para Angola. Angola é a nossa casa e nós promovemos o seu crescimento, que é um propósito com muito poder. Porque aquilo que o Standard Bank quer, enquanto grupo, é dinamizar o crescimento do continente. E, portanto, o nosso papel é fazer parte disso. Pelos nossos produtos, pelos nossos serviços, pelo nosso rigor, pela nossa forma de estar. E, portanto, acho que temos conseguido fazer. Acho que é uma história de sucesso. É ótimo para outros investidores poderem pensar que é possível. E para nós também alegra-nos muito perceber que estamos a crescer em Angola, estamos a crescer no emprego, a crescer no crédito aos nossos clientes que também fomentam outro tipo de emprego e crescimento económico. Portanto, acho que estamos a fazer o nosso papel. Muito bem, Eduardo, eu agradeço Ok, esse obrigado. tempo connosco e até à Muito próxima. Estamos obrigado. juntos. Obrigado, até à Obrigado. próxima.